Meus amigos, antes de qualquer coisa, você que está chegando comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Sempre deixe sua mensagem é importante, porque a gente sempre vai começar os nossos vídeos lendo as suas mensagens aqui no canal. Então, a sua cooperação é muito importante para que nós possamos crescer ainda mais. Qual é o tema do vídeo hoje? Tá? O tema do vídeo é o seguinte, quase que derrubei tudo aqui agora. Qual é o problema desse Bahia? Por que o Bahia fica nessa gangorra? Por que o Bahia, ele, de alguma forma, não fica numa linha tênue do que efetivamente é o crescimento ou não é? Enfim, eu vou te explicar mais ou menos e você vai entender. Mas antes de qualquer coisa, na moral, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para o crescimento aqui da Gol TV. Deu uma estagnada, as visualizações deram uma caída, por isso que é importante você estar ajudando a gente aqui, beleza? Enquanto isso, vou ler aqui 5 mensagens. Como eu disse anteriormente, todos os vídeos agora a gente começa lendo as mensagens de vocês, termina lendo as mensagens de vocês. Então é importante que você comente aqui, quer que eu mande um abraço, quer que eu, enfim, emita uma opinião, é muito importante, então comenta, rapaziada, é importante, tá? O Belisário Guedes, ele bota aqui, Jonas, o Juba deveria ser substituído pelo Borducci e ele substituiu o Everton Ribeiro em vez de utilizar o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, e eu já tenho uns 2, 3 vídeos já que eu tô falando isso, tá? O Antônio Melo 9, abraço pra você, irmão, ele bota, meu caro Jonas, te afirmo com certeza, Luciano Juba não será negociado com nenhum clube do Brasil. Se sair, será para a Europa. Abraço para você, Antônio. O meu parceiro Josué Nunes, ele bota aqui o seguinte, Jonas, boa noite. Eu acho que o Juba pode até sair do Bahia, mas vão ter que pagar uma grana. E a Selma Alves Augusto, beijo para você, Selma. Ela bota, quero que o Juba faça muitos gols no Bahia e que se for vendido, que brilhe no time que comprar. Juba é um craque. Enfim. E o Marcal, é Marcal o nome dele, interesse todos têm, a questão é pagar a multa do cara para ele sair. Consigo, né? Consigo. E o Paulo Diabo até é uma merda. Só pode hypar somente 3 vezes por semana. Pode dar essa moral, cara. Dá essa moral, tá? E uma última mensagem aqui. O BBMP 7988, né? Ele fala o seguinte. Jonas, BN, o Bar TV passando pano para a direção do Bahia. Eu deixei essa mensagem para eles. O Bahia pagou 34 milhões de reais em um zagueiro que nunca tem oportunidade no time principal, falando do Luiz Gustavo, né? Mas, segundo os especialistas, o Bahia não vai pagar uma fortuna de 31 milhões de reais por uso do Pita. É impressionante como a mídia local defende com unhas e dentes essa gestão do Bahia. Eu entendo o processo, mas existe alguns erros. Cara, e aí o título do nosso vídeo hoje, que tá bem escrito aí, né? Tá bem latente, é justamente esse. Né? Esse é o problema do Bahia. E o problema do Bahia não é apenas o Bahia em si, é tudo que envolve o Bahia. Nesses quase 3 anos, né? Quase não, nesses 3 anos que eu tô cobrindo o Bahia pela Gol TV, eu cheguei à conclusão de que tudo que envolve o Bahia é meio complicado. Os jornalistas, os influenciadores, os canais, quem fala do Bahia, a assessoria de imprensa, o próprio Bahia, a comunicação, tudo que envolve o Bahia é um pouco complicado. E até mais complicado que o próprio Flamengo, e esse é o grande problema. Porque a instituição ela precisa entender que a cobrança faz parte, mas existe uma bolha que não deixa essa cobrança ela ser efetiva. E essa cobrança ela precisa ser efetiva. Os jogadores, a comissão técnica, o Rogério Ceni precisa entender e ter a noção de que estar no Bahia é algo grandioso. E que esse Bahia ele pode muito mais do que efetivamente ele está entregando. Às vezes na coletiva, na entrevista, parece que eles não entendem isso, parece que eles não conseguem chegar a essa conclusão, parece que realmente eles acham que eles estão entregando para o torcedor mais do que o torcedor merece. E nesse jogo hoje tem jogo contra o Cruzeiro, péssimo horário, hein? A CBF também, às vezes, sacaneia o Bahia com horário, péssimo horário, mas eu tenho certeza que o torcedor vai comparecer lá na Fonte Nova. Sacanear o torcedor, porque é foda, né, irmão? Desculpa o palavrão. Porra, jogo sábado, 9 horas da noite, aí você tem que sair 8 horas, aí você perde o sábado, porra, chega em casa tarde, de repente o cara tem um aniversário pra ir, tem um evento pra ir, perde. Sacanagem. E não é a primeira nem a última vez que isso tá acontecendo aqui com o Bahia. Todas as vezes que botar o Bahia pra ficar jogando 8 horas da noite de segunda-feira, 9 horas da noite de sábado, eu vou ficar puto e vou vir aqui falar aqui nos vídeos e vou cobrar isso, tá? E o grande problema desse Bahia, que é o título desse vídeo, é de que parece que todo mundo teme o Bahia, mas o Bahia, ele teme todo mundo, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. E como eu costumo falar, e eu falei várias vezes aqui pra vocês, que eu sou um drone, eu não sou torcedor do Bahia, eu sou um jornalista que estuda o Bahia, que analisa o Bahia, que, noticia coisas aí do Bahia. Eu conheço pessoas que estão dentro do Bahia. Eu consigo ver o que muitos influenciadores, torcedores não conseguem ver. Cara, Flamengo e Bahia que teve agora aqui, eu vi de perto a preocupação dos torcedores do Flamengo, eu vi de perto a preocupação do Leonardo Jardim, que poupou
titulares na Libertadores para focar no jogo contra o Bahia. Então, assim, o Flamengo respeitou o Bahia. E o Bahia parece que não se respeita. O Bahia se apequena quando enfrenta o Flamengo. Hoje, o Bahia vai enfrentar o Cruzeiro. E esses jogadores precisam entender que esse jogo, nesse momento, tirando o jogo do Ringues, tirando o jogo que vai vir contra a equipe do Remo, pensando especificamente em Campeonato Brasileiro e na tranquilidade para poder trabalhar daqui para frente, vocês precisam entender a importância desse jogo para o tricolor baiano. Esse jogo é uma virada de chave, gente. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Esse jogo, eu tô colocando aqui a tabela, só para vocês verem. Olha só, o Bahia nesse momento tá na 6ª colocação com 22 pontos. O Bragantino tá na 7ª colocação com 20 pontos. O Curitiba na 8ª com 19. O Vitória tá na 9ª com 18 pontos. Essas equipes podem passar ou encostar o Bahia. E digo para você o seguinte, se o Vitória passar o Bahia, é sacanagem, pô. Se o Vitória ficar na frente do Bahia, na tabela do Campeonato Brasileiro, você pode ter certeza que isso para eles vai ser um título. E com razão. E com razão. Eles não vão disputar Campeonato Brasileiro, eles não almejam ser campeões, eles almejam duas coisas, não cair para a Série B e ficar na frente do Bahia. E se o Bahia com investimento de mais de 300 milhões ficar atrás do Vitória na tabela do campeonato, é vergonhoso. É vergonhoso. Então espero que vocês entrem em campo hoje com sangue no olho. Porque esse jogo contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, hoje, às 21 horas, é o jogo da virada de chave do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro. Se o Bahia perder, tem 1, 2, 3 times que ultrapassam o Bahia pode cair de 6º para 9º, de 6º ali para 8º, e aí você já vai para uma parte da tabela que se torna perigosa. Só para você ter uma ideia, quem tá colado ali no Bahia, o Bragantino, ó. O Bragantino vai enfrentar o Santos fora, então tem como pontuar, porque o Santos não tá jogando bem, o jogo é na Vila Belmiro. A equipe do Curitiba vai jogar em casa contra o Internacional, e o Vitória, deixa eu ver o Vitória aqui, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, tá? Hoje também no Maracanã, às 18 horas. E tem times a mais atrás, o Botafogo, o Atlético Mineiro, que tá com 17, que pode encostar ainda mais aí no tricolor, e aí quando vocês tentarem sair desse buraco, pode ser tarde demais. Não tem mais gordura. Não tem mais justificativas. Não tem mais o porquê de vocês não entrarem em campo em casa com o apoio do seu torcedor e darem tudo o que vocês podem dar. Ah, Jonas, mas é o Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse momento, é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. 15º. O Bahia é o 6º. Então, assim, porque é o Cruzeiro. Não respeitem o Cruzeiro. O Cruzeiro tá pior. O Cruzeiro tá beirando a zona de rebaixamento. O primeiro da zona de rebaixamento é a equipe do Corinthians, que é o 17º, com 15 pontos. O Cruzeiro é o 15º, com 16 pontos. O Cruzeiro está 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Eu tô vendo influenciador, eu tô vendo jornalista, eu tô vendo lives, eu tô vendo vídeo. Não, porque tem que tomar cuidado, porque é o Cruzeiro. Olha o campeonato que tá fazendo o Bahia e olha o campeonato que tá fazendo o Cruzeiro. Parem de respeitar os clubes de forma excessiva. E é isso que eu venho falando constantemente, o porquê da mudança de treinador para um treinador estrangeiro, porque treinador estrangeiro não vai respeitar o Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo, o Internacional. Vai respeitar primeiramente o Bahia, vai respeitar o jogo, vai respeitar o adversário, evidentemente, mas às vezes o excesso de respeito que o Bahia tem dentro das partidas contra esses times considerados grandes, como Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, enfim, prejudica o time, pô. O favorito para esse jogo de hoje na Fonte Nova é o Bahia. É o Bahia. Bahia deu mole em casa contra o Palmeiras porque se apequenou contra o Palmeiras. Sempre quando tem jogos, é por isso que ficam chamando o elenco de elenco de pipoqueiro. Porque na hora de ganhar ali da Chapecoense, do Itabuna, da Jacuipense, beleza. Quando precisa que vocês incorporem e vistam uma camisa, as coisas não acontecem. Por quê? Por conta do excesso de respeito que vocês têm com outros clubes do futebol brasileiro. E o mais incrível, eu volto a falar aqui, os clubes respeitam o Bahia, só que o Bahia respeita esses clubes em excesso. E dentro do jogo, isso o adversário sente, opa, eles estão respeitando a gente, vamos partir para cima que dá. Nesse jogo de hoje, o Bahia não tem que respeitar o Cruzeiro. O Cruzeiro que tem que respeitar o Bahia, porque o Bahia faz um campeonato brasileiro melhor que o Cruzeiro que está na porta da zona de rebaixamento. E mais uma vez eu digo, pela análise que eu fiz aqui na tabela, empate não é bom negócio. Empate é bom negócio para o Cruzeiro. Tá jogando fora de casa. Empate não é bom negócio pro tricolor baiano. Porque lá naquele jogo contra o São Paulo, teve gente comemorando empate. Mediocridade é isso. Comemorar empate é mediocridade. Com 2 jogadores a mais.
Então espero que o Bahia entre em campo hoje com raça, com determinação, com vontade, porque uma coisa você pode ter certeza, o torcedor vai apoiar incessantemente. Mas se vocês não entregarem dentro de campo, eles também sabem cobrar nas arquibancadas. Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Sou o Jonas Estevam, meu seu canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!